Quer saber como viver de YouTube? Através do YouTube, milhares de pessoas estão mudando de vidas completamente, tendo resultados magníficos como esse, apenas seguindo o que esse carinha aí fala nos vídeos. Link na descrição. O que eu atendi aqui no consultório, o caso mais maluco, foi um menino, ele tinha, na época, 17 ou 18 anos, ele tinha uns 18 anos, e aí ele falou pra mãe dele que ele queria ser gamer. E a mãe gastou uma bala, na época, cara, uns 10 mil reais, e tô falando uns 5, 6 anos atrás, porque eu ainda atendia no Brooklyn, né? Gastou uma bala pra montar pra ele uma estação pra ele jogar videogame. E que hora que esses moleques jogam? De madrugada. Então ele passava a noite jogando videogame e comendo pizza. Aí ele sentou na minha frente, não, porque eu já faço o ciclo. Eu falei, mas onde você arruma isso? Aí a mãe dele, eu que compro. Ué. A mãe comprava testosterona, Ainda aplicava. Masteron, Winstrol, só não comprava oxandrolona porque era oral, mas tudo que era injetável a mãe comprava. E ela trouxe um potinho de cada cor. Eu falei, a senhora compra isso? Não, eu compro, porque ele falou que ele tem um físico que lembra o Léo Stronda. Aí eu olhei pra cara dele, como é que é? Não, Você mas eu já... viu o Léo Stronda? Vai chegar nisso daí. Porque aí o que eu falei pra ele? Eu falei assim, meu, mas você faz... que dieta que você faz? Não, eu peço a pizza, mas eu como só o recheio. Olha a cabeça do moleque. Aí ele falou assim... Aí ela falou, não, porque ele lembra o Léo Stronda. Eu falei, minha senhora, você sabe quem é o Léo Stronda? Não. Eu falei, peraí. Eu peguei e coloquei o Léo Stronda. Botou a foto do aqui. Igor. Parece seu filho? Cara, ela... Não! Eu falei, então, tá tudo errado. O moleque fazia 3 meses que ele não tinha uma ereção quando ele foi me procurar. Pô, um moleque de 18 anos... Cara, 18 anos? 18. Cara, vocês com 18 anos, com 18 anos, a gente... Porra! via- Tava furando essa mesa. Tava na sala escura o menino. a Não gente tem um via- vento nessa sala. A gente via propaganda da Valizer, você já corria pro Nossa banheiro. senhora, cara. Então, assim, o moleque... E ele mesmo não tinha notado que, cara, fazia... Pra ele não fazia diferença. 3 meses sem ter uma ereção. Eu falei, minha senhora, tá tudo errado. Ah, não tava usando? Vamos cuidar. É. Aí, cara, muito devagar, Tudo- fomos ajustando, mas... Já Fala. deve dar assim, além da impotência, deve ter vários outros problemas que vêm associados a uns remédios que você toma no foda-se. Porque são remédios, assim, que são substâncias que, porra, elas são específicas pra, tipo, eu tomar essa porra não faz nenhum sentido. Então, Né? Você usou um termo muito legal, especificidade. Exatamente. Foi bem legal esse termo que você usou. Entenda que, por exemplo, isso é o que eu mais estudo hoje, e talvez a galera que estude, que está ouvindo isso, aproveite isso como orientação para onde vai olhar. A gente tem indícios de que um dos contrarreguladores mais importantes do nosso corpo é uma coisa chamada angiotensina 2. A angiotensina 2, por exemplo, ela está ligada a uma diminuição da vascularização do fígado e aumento de diabetes. Ela está ligada a uma piora do que é a perfusão distal de sangue. Então ela está ligada à hipertensão arterial, ela está ligada a diabetes, ela está ligada à síndrome metabólica, ela está ligada a todas as situações que fazem a gente ter doenças crônico não degenerativas, não transmissíveis, que é o que a gente morre. AVC, infarto, diabetes, pressão alta, tá? Então o que acontece? Tudo que você vê Júlio, Renato fazendo é para bloquear o que é a função da angiotensina 2. Tudo, desde suplemento, medicação, conduta alimentar, tipo de treino. Cara, Igor, por que você acha que eu faço 1 hora de cardio todo dia de manhã, cara? Porque eu tenho que bloquear essa coisa, eu tenho que ter saúde. Porque senão, para que eu estou fazendo exercício? Pra que eu tô... Cara, eu quero ver minha família, eu quero ter... Minha meta pessoal é chegar em 120 anos. Seus 2 viados, vocês vão chegar comigo, vocês não vão deixar sozinho nessa porra. Então você vai ter que esticar um pouco mais. Não, Pra chegar em 120. Estica. 120 anos, malandro. Essa é a minha meta. Minha meta é essa, na verdade. Rapaz. Eu tô guardando músculo para eu chegar em 120 Renato já anos. passou. Não, mas a gente chega junto. Manda ele tomar no cu, Renatão. Renato Não, já tomar passou no da seu cidade, cara. Mais de Vamos 120 ele tem já. Momuzi, Sério, fala velho? assim, então. é possível? Teoricamente, o teu corpo ele tem lastro para isso. É que a gente se estraga ao longo do tempo, né? A gente se expõe a estresse, a gente aceita dormir períodos ridículos, a gente come mal, a gente prefere alimentos que são alimentos que, em vez de serem alimentos saudáveis, são alimentos ricos em gordura trans, em sal, pobres em proteína, ricos em carboidratos simples, de rápida absorção.
A gente se mata, Igor. Essa é a verdade. E assim, eu parto do pressuposto que não dá para você tratar a saúde como uma coisa que é tipo acender uma vela para Deus e uma para o diabo. Você tem que só rezar para Deus, cara. Por quê? Porque a vida em si, ela já é feita para você morrer. Você vai ajudar? Então não, cara. Sabe? Eu acho que falta para muita gente o exercício de entender o que é morrer. Porque todo mundo tem medo da morte, mas sabe o que é? A morte é a impossibilidade da gente ver a progressão da vida das pessoas que a gente ama, cara. Quando o Renato fala para você que ele tem uma filha de 9 meses e ele tem 45 anos de idade, o que ele está falando para você? É a conta que ele fez. Minha filha vai ter 20, eu vou ter 65. Que identidade eu vou ter com minha filha com 65? Eu vou estar todo carcomido. Eu não vou poder ensinar ela a ser... Ela vai falar assim, ele age assim como homem porque ele é mais velho. Tem condição de defender sua filha. Né? Além de não ter condição de defender a sua filha, né? Você não cria identidade com ela, porque ela olha para ele, ela se sente tão distante em geração que ela fala, meu, o que esse cara tá falando para mim? O que esse velho tá falando para mim? Falou tudo, hein, Muzi? Verdade, Porra. cara. Eu tenho pânico disso. Então, e eu te falo, hoje, indo buscar a Duda na faculdade, né? Agora ela já tá dirigindo, cara, que orgulho, né? Mas eu ia buscar ela na faculdade, porra, eu ia na PUC, e aí, pô, minha filha, eu ando de mão data, né? Aí os caras olhavam assim. É que às vezes um ou outro me reconhecia por causa da internet, né? E aí acabava o mistério, mas tinha gente que achava que ela era minha namorada, né? E a gente consegue dividir coisas por isso. Cara, era uma felicidade. Eu saía do consultório 11h30, ia buscar ela na faculdade, voltava que ela vinha falando do caminho inteiro até chegar em casa, né? E essa construção é fundamental. E você não pode só estar jovem, você tem que parecer jovem. Por quê? Porque a sua identidade conta, velho. Então, como eu estava te falando, preservar isso, e hoje o que eu mais estudo são efeitos de angiotensina 2 no corpo, né, junto com o quê? Alteração causada no sistema nervoso central. Porque o esteroide muda isso. O esteroide muda o humor, o esteroide ele muda o que é a sua memória, o esteroide ele muda o que é a sua percepção de recompensa. Então, todo esse pessoal que está usando o esteroide de ponto de vista estético, né, mas que não tem uma demanda para isso, está mudando quem eles são, não está mudando quem eles parecem. E esse é o problema, porque você muda quem você é também achando que aquilo está fazendo efeito. Quer ver uma coisa simples que o esteroide faz? Ele aumenta o que é a captação de beta-endorfina no sistema nervoso central. Isso quer dizer o quê? Que você se sente, entre aspas, mais feliz. Ou seja, se você é escroto com uma pessoa que você gosta, tá tudo bem. Por que isso, entre aspas, no exercício é uma vantagem? Pensa que você odeia treinar. Se aquilo é uma coisa extremamente ruim para você, que te causa mal-estar, se ela para de causar mal-estar, você já consegue treinar mais. Sim. Isso é verdade, cara. Isso é verdade. Agora, qual o custo que você enfrenta? Você enfrenta o custo de você ser uma pessoa diferente, porque você vai fazer merda e você vai achar que você está certo. O esteroide, ele faz uma hipertrofia de uma região de neurônio no cérebro que chama amígdala, que cuida da sua impulsividade, da sua agressividade e da sua ansiedade. Cara, você vira um cara ansioso, impulsivo e que perde a capacidade de elaboração. Por quê? Porque existe uma outra parte no nosso cérebro que chama núcleo ventromedial do córtex pré-frontal que faz a simulação das coisas da sua vida. Então, por que a gente não enfia o dedo na tomada? Porque o seu núcleo ventromedial ele já calculou isso e falou, cara, isso não vai ser bom. Por que aquele cara fala para você investir todo o seu dinheiro em Bitcoin e você fala, cara, não vou fazer isso? Porque o seu núcleo ventromedial falou para você que isso não vai ser bom. Agora, imagina que quando sua amígdala está ativa, ela desliga o seu núcleo ventromedial. É como se você estivesse bêbado sempre. Você começa a ter atitudes de uma pessoa imponderada. E uma das coisas mais comuns e por onde isso começa é o que a gente chama de short fuse, que é um termo em inglês para pavio curto. A pessoa está tudo bem, de repente, explode e do nada estoura com o pai, com a mãe, com o marido, com a esposa. Cara, que custo você vai fazer isso? Né? E final, assim, né, até para encurtar a conversa, e falar, porque aqui, cara, isso daqui é o que eu dou aula, né, nas pós-graduações que eu dou aula, né, em parte, para a pessoa entender o que é isso, que não é tipo, o chip da beleza, cara, é o chip da feiura, é o chip da tristeza. Se você não tem indicação para usar um implante de hormônio, você vai fazer cagada.